Marcos, capítulo 5, versículo 2 ao 4. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Nos conta uma história que havia um certo reino chamado de Reino dos Miseráveis. Outrora eles haviam sido grandes e poderosos, mas agora o seu rei era pobre e se vestia com panos velhos. O seu castelo estava caindo aos pedaços. O rei nem saía do castelo, pois tudo que haviam eram reclamações. Os seus súditos já não existiam mais, e ele tinha apenas um velho mordomo. Os seus campos eram cheios de joio e todo tipo de peste. O seu povo era pobre e iam dormir com a barriga vazia todas as noites. Não havia música na praça, e as crianças só choravam de fome. Este era o reino dos miseráveis. O reino vizinho, porém, era rico e abundante. O rei era forte e poderoso, os campos eram verdes, e podia-se até mesmo ouvir a música do outro lado dos muros e sentir o cheiro de churrasco que eles faziam. Um dia, porém, chegou ao reino dos miseráveis um sábio. Ele então entrou no castelo e pediu ao mordomo por um quarto, mas o mordomo lhe disse que aquele era o castelo do rei. Ele lhe pediu desculpas, pois havia pensado que este era apenas mais uma simples hospedaria, e ainda assim lhe insistiu que queria passar a noite ali e falar com o rei. Ao chegar diante do rei, ele lhe disse o seguinte: "Você não parece muito com um rei." O rei então lhe disse que outrora seu reino era poderoso, mas agora não havia nada de riquezas. Ele então disse ao rei que se ele lhe deixasse passar a noite, ele então lhe mostraria o que lhe faltava. No outro dia, ele pediu ao rei para que fossem até a sacada. Ele então tirou de sua bolsa uma luneta, olhou através dela e com um sorriso lhe entregou ao rei. O rei então olhou e, vendo um rico reino de pastos verdes e pessoas felizes, lhe disse: "Eu já conheço o reino vizinho, por que tu me mostras este reino?" O sábio então lhe insistiu que tirasse a luneta e olhasse novamente. E explicou então ao rei que esta luneta lhe mostrava o que pode ser. E lhe propôs o seguinte: "Em 2 anos eu retornarei para buscar a luneta." O rei então saiu pelo seu reino a mostrar o que poderia ser aos homens do campo. Chegando lá, eles não acreditaram, até que o rei desceu do seu cavalo e começou desesperadamente a tirar o joio do campo, e todos se juntaram a ele. Chegou nos irmãos que faziam um culto ao ar livre e lhes perguntou por que não tinham uma igreja, e lhes mostrou através da luneta uma linda catedral, e eles começaram a trabalhar. Mostrou para a professora a escola, mostrou para os médicos o hospital, até que o seu reino todo já tinha olhado através da luneta. Alguns não acreditavam, mas os que acreditavam faziam o que podia ser. No início, lhes compartilhei os versículos bíblicos que nos contam a história do que hoje conhecemos como o Gadareno. Mas note que ninguém nasce em um cemitério, mas foi colocado ali, para que o seu estado atual condizesse com a sua realidade. Aquele homem nem sempre foi assim. Não se esqueça que todo mundo, ao menos uma vez na vida, é um lindo bebê. Mas algo com aquele homem não se encaixava na sociedade em que ele vivia. Ele um dia foi para a escola e voltou para casa com uma lista de reclamações por suas travessuras. Ele um dia talvez estava pastoreando os porcos e ele voltou para casa e começou a agir como um. Eles então o restringiram ao cemitério e anunciaram a todos: ele não deve sair, este é o seu lugar. Ninguém lhe via de outra maneira, ele era, afinal, o lunático daquela terra. O diabo lhe deu então uma falsa sensação de liberdade. Quando lhe permitia quebrar as correntes, ele estava lhe dizendo: até aqui tu consegues. Tu podes largar as drogas, mas o cigarro sempre será teu amigo. Tu podes largar o álcool, mas o adultério ainda vai fazer parte da tua realidade. Tu nunca estarás completo.
Jesus então surge na praia junto ao homem que nós vemos como endemoniado de Gadara. É isso que nós vemos, é esta impressão de obra impossível que nós temos. Mas eis o que Jesus viu. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E esta obra já nos pareceria boa. Vamos então parar por aqui. Mas na luneta do futuro, Jesus ainda via mais. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Para os gadarenos, aquele era o lunático de Gadara. Para Jesus, o grande evangelista de Gadara. Olhe pela luneta, veja o que a sua vida pode ser. Veja o que o seu casamento, o que a sua família pode ser, se você começar a tirar o joio. Veja o que o seu ministério pode se tornar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela vontade de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. O gadareno não só estava com roupas, mas era evangelista. Discípulos, o que vocês enxergam? Uma multidão com fome. Ezequiel, o que tu vês? Ossos, muitos ossos secos. Olhe novamente, agora pela luneta de Deus. Em 2 anos, eu retornarei para buscar a luneta.